Saudações e complicações. Um abraço ao amigo Leandro e aos amigos do canal GMT-3. Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje uma curiosidade que ela tem um pouco a ver com o nosso último vídeo. No review do Wise Hitman, eu mencionei ele como um relógio que tinha ali algumas linhas do Tudor Black Bay e mencionei o primo do Rolex, né? Então várias pessoas entraram em contato comigo falando: poxa, Leandro, como assim primo do Rolex? O que a Tudor tem a ver com a Rolex? Conta aí um pouquinho pra gente dessa história. No vídeo de hoje é o que a gente vai conferir. Antes você já sabe o que eu vou pedir para você fazer: se inscrever no Instagram da iWatch Boutique, porque eles são os patrocinadores oficiais do nosso canal. E outra coisa, tá? Nós a partir de agora também temos a nossa seção de membro. Você pode se tornar um membro do nosso canal e nos ajudar a produzir o conteúdo financeiramente. A partir de R$ 2,99 você pode se tornar um membro do canal e, é claro, eu já te agradeço de antemão caso você deseje se tornar um membro aí e apoiar financeiramente o canal. Já inscrito na iWatch Boutique? Perfeito, vamos agora falar sobre a história da Tudor e a Rolex. A Rolex foi criada em 1905 por Hans Wilsdorf. Hans ele era um alemão nascido na Baviera e ele se naturalizou britânico em 1911. O começo da história da Rolex foi na Inglaterra. Eu fiz um vídeo contando um pouco da história da Rolex, depois você dá uma conferida lá para mais detalhes. Em 1936 ele começa com os relógios Tudor. E o interessante é que uma empresa já havia registrado esse nome Tudor para Hans Wilsdorf em 1926. Ou seja, ele passou aí 10 anos pensando em como lançar essa marca. Qual que era a principal preocupação de Hans? Naquela época os relógios Rolex já eram relógios caros, eles não eram tão caros como os Rolex que nós temos nos dias de hoje, mas naquela época já eram relógios caros. A ideia de Hans era produzir um relógio que tivesse a mesma confiabilidade, a mesma resistência e fosse um pouquinho mais barato que os Rolex que a gente tinha até então. Como eu disse, a percepção de preço daquela época e para hoje, né? Hoje a gente já tem praticamente aí uma joia, né? Praticamente não, hoje o Rolex é uma joia, né? Existe muito essa aura, né, de que trata-se realmente de um relógio, de uma joia masculina. Mas nem sempre foi assim, embora, é claro, tenham sido sempre relógios de altíssima qualidade. Para você ter uma ideia, se a gente comparar, né, em 1970, na década de 70, um Rolex Daytona custava ali aproximadamente $350. Se a gente fizesse uma projeção só levando em consideração a inflação, esse mesmo Rolex Daytona hoje deveria custar em torno de $1.800, mas na verdade ele custa aí $18 mil, né? Então tem aí essa disparidade imensa. E só uma curiosidade, se você pudesse voltar no tempo e comprar aquele Daytona ali de $350, se fosse um Paul Newman, era um relógio que hoje você venderia aí em torno de $200 mil, podendo chegar aí até um pico de $500 mil, para você ter uma ideia da valorização desse relógio. Mas, voltando a Tudor, a história da Tudor sempre andou de mãos dadas com a Rolex desde a sua criação. O relógio já possuía aí vários itens estéticos que remetiam ao Rolex. Até a caixa Oyster, né? A caixa Oyster foi criada em 1926 pela Rolex. Era assim a primeira caixa praticamente estanque, né, que era resistente à poeira e resistente também à entrada de água. Uma grande sacada de marketing que Hans teve foi de utilizar uma nadadora Mercedes Gleitz. Ela ia fazer a tentativa da travessia do Canal da Mancha pela segunda vez, e na segunda vez Hans pediu para que ela utilizasse um Rolex preso ao pescoço. Ela fez a travessia e quando chegou do outro lado o relógio ainda estava funcionando. Fato aí que foi noticiado. Hans soube utilizar muito bem esse fato como uma prova da confiabilidade dos seus relógios. Em várias propagandas da Rolex existia alusão a esse feito, então ele trouxe também essa fama para os Tudor. Inclusive até nas propagandas dos relógios da Tudor
A palavra Rolex era muito mencionada exatamente para que a pessoa, ao ler a propaganda do Tudor, não tivesse nenhuma dúvida de que eram relógios ali eram relógios feitos praticamente pela mesma empresa. Parte dos relógios dos Tudor eram fabricados pela Rolex, né, o cristal, a coroa, alguns modelos na tampa traseira vinha escrito Rolex. A diferença de preços entre os modelos, entre os Rolex e os Tudor, se deu principalmente pelos materiais utilizados. A Rolex, enquanto ela usa o aço 904, a Tudor continua utilizando o aço 316. Até 2015, os relógios da Tudor utilizavam o movimento Zeta e Valjoux, de 2015 para cá, que passaram a produzir aí alguns calibres in-house. E todos, os Rolex são in-house, então essa diferença de preço se deu bastante devido a esse fato. Os anos 50 e os anos 60 foram também muito marcantes para as duas empresas. Ali na década de 50, a Rolex entra com o Submariner no ano de 1953. Um ano só depois, 1954, a Tudor lança o 7922, que era o Tudor Submariner, então apenas um ano de diferença. Realmente eram empresas que caminhavam de mãos dadas, e todo o glamour que a Rolex tinha, ela tentava transferir para a Tudor, principalmente com relação à sua confiabilidade, à sua resistência, e isso tem se provado um grande sucesso até os dias de hoje. A Tudor ela acabou se tornando ali o lado mais ousado da linhagem Rolex, testando materiais, acabamentos, formatos. Hoje ela continua buscando explorar novos materiais, como por exemplo a utilização de titânio nos seus relógios. Ali o Black Bay, lançado em 2012, esse relógio fez um enorme sucesso, buscando elementos estéticos dos Submariners dos anos 50. Hoje nós temos também o Black Bay com a caixa feita de prata. Essa semana o Black Bay com um bracelete em bronze. Modelos que dificilmente a gente veria sendo produzido pela Rolex. Já na Tudor a gente já vê aí essa ousadia com a utilização de novos compostos. A Tudor, nos últimos anos, ela passou a buscar um pouco mais de exclusividade, deixar um pouco de lado essa visão, essa imagem que as pessoas têm de ser sempre ali uma sombra da Rolex. Então eles buscam essa exclusividade. A partir de 2015, eles passam a produzir seus calibres in-house. Então a gente tem realmente uma marca que está buscando se elevar ainda mais no segmento do alto luxo. Embora a gente consiga, claro, se a gente falar dos preços dos Tudor hoje em dia, eles não são aí, são bem mais acessíveis, continuam sendo bem mais acessíveis do que os Rolex. Para entrar no mundo dos Tudors, você vai pegar aí um modelo 1926, que você vai pagar em torno de $1.500, mas os mais legais da Tudor são os Divers. Embora esse ano a Tudor tenha lançado aí o Black Bay Chrono, nossa, um relógio sensacional, muito bonito, e aí a partir de $6.000 esse relógio está fazendo um sucesso tremendo, porque realmente é uma máquina muito legal. Como eu disse, em torno de $1.500 você tem aí o 1926, se você for pegar um Diver, você vai pagar em torno de $3.500 a $4.000 num Pelagos, num Black Bay. Então são modelos que não se comparam aí aos $10.000 que você vai pagar no Submariner, por exemplo. Fato é que você está com um excelente relógio, relógios que também não perdem seu valor, relógios que no passado eram vendidos, mesma história da Rolex, vendidos mais baratos e hoje custam aí pequenas fortunas também, modelos difíceis de serem encontrados. O mesmo savoir-faire que o Rolex tem acaba transferindo também aí para os Tudor, devido a toda essa história de mãos dadas junto com as duas marcas aí icônicas na história da relojoaria, e relógios que com certeza aí são adquiridos para ficar aí a vida inteira ao lado da pessoa, relógios muito legais. Espero que vocês tenham curtido essa curiosidadezinha rápida aqui no GMT-3. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá uma conferida também ali nas nossas mídias sociais, não deixe de se inscrever lá no Instagram do pessoal da iWatch Boutique, tenho certeza que lá você vai encontrar máquinas muito legais. Seja um membro se você puder, e eu te agradeço muito por isso, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre cada vez mais, e a gente se vê por lá. Tchau, tchau.